eles vão pra Nova York como quem, sei lá, pega um Uber pra ir no bairro vizinho, assim. Né? Os ricos antigos, os ricos de 100, 200 anos Porque atrás. eles falam, estamos aqui desde sempre. Exatamente. Tipo, ela diferencia se é verão ou inverno baseado em quantas empregadas estão secando ela. Fala, seus tudólogos, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal. E hoje a gente vai falar sobre o Coisa de Rico, o livro do Michel. E aí, Moras, gostou do livro? Pô, gostei do livro, acho que o livro é bem legal. E eu acho que um dos melhores pontos de partida pra esse livro é a epígrafe, que eu acho maravilhosa essa epígrafe. Até deixei separado aqui, que fala o seguinte: já disseram que é muito difícil fazer um bom filme sobre a elite brasileira, porque ela é muito caricata. Eu anoto coisas que vejo ou ouço, e essas são provavelmente as partes mais caricatas do livro. São situações verídicas, mas parecem diálogo de vilão de novela mexicana. Em alguns momentos tive de diminuir o tom pra deixar o texto verossímil. Cara, eu acho essa ideia de diminuir o tom pra deixar mais verossímil, né? Leia-se, mais realista, genial, assim, sabe? Porque eu acho que, principalmente eu acho que... A realidade superou a realidade, né? Não, tipo, a realidade já tá mais chamativa, assim, mais espetacularizada do que a ficção, né? Então, eu acho que fala muito também sobre a maneira com que o livro é construído, porque... Uma das coisas que a gente até tava falando sobre isso em off, né, que é muito legal do livro, ele tem uns momentos ali de diagnósticos antropológicos e tal. Ele é muito também sobre o processo da pesquisa, né, até porque era o que virou o livro era meio que a tese de doutorado dele, né. E eu acho legal que essa verve meio cronista do livro, em vários momentos o livro parece uma coletânea de crônicas, assim, né? Dessas viagens dele por esse mundo. Eu acho que coletam alguns dos melhores momentos do livro, assim. Acho que pra mim esse é o ponto principal, sendo que eu mais gostei do livro é a capacidade que ele tem de documentar os processos, né? Porque, às vezes, alguns documentaristas, alguns escritores, eles gostam de documentar o resultado. Ele documenta muito bem o processo, inclusive quando dá errado. Tipo, deu errado, ele não conseguiu alguma coisa, e isso foi documentado de uma forma legal. E acho que foi um livro muito bem escrito. Eu li, assim, devorei o livro, li muito rápido. Não costumo fazer isso, porque eu não sou um leitor tão leitor quanto você, por exemplo. Eu já tinha assistido algumas entrevistas do Michel, já tinha visto ele divulgar o livro, mas eu nunca tinha parado pra ler. Parei pra ler, gostei pra caralho, e vamos falar sobre o livro. Então, vamos falar. E eu acho que as próprias dificuldades que ele encontra pelo caminho, os obstáculos, os erros, assim, eu acho que não é nem só no sentido de, meio que virar conteúdo ou algo desse gênero, mas eles iluminam muitas coisas, assim, né? Do tipo, quando ele não é aceito num certo espaço e o porquê ele não é aceito, diz muita coisa, assim. Inclusive, no livro ele fala como que, por exemplo, esses ricos, eles estão sempre meio que... Eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem, eles não perguntam a ele o que ele quer, o que ele quer, o que ele prefere. Escolhem por ele, né? Escolhem por ele e tal. E ele vai falando que ele precisa se inventar, né, como personagem pra, de alguma maneira, se encaixar dentro do mundo dos ricos, né? Porque ele só consegue trafegar por esse mundo quando ele vira o antropólogo do luxo como rótulo mesmo, né? Como marca. Tipo, quando ele se torna um produto ali naquele meio de alguma maneira. Uma coisa que pode ser... Que tem valor aquisitivo para aquelas pessoas. Ele define que na vida dos ricos só existem dois tipos de pessoas, né? Que são os ricos e as pessoas que trabalham pros ricos. E ele se posiciona como isso que ele chama de especialista. Né? Essa pessoa que é especialista, que é uma das pessoas que são respeitadas pelos ricos, porque elas são pessoas que não são ricas, são pessoas que trabalham para os ricos, mas elas estão dentro do ecossistema rico, mas por elas também não serem ricas, elas estão cientes dessa diferenciação do que não é ser rico. Então, para os ricos é importante porque ele consegue compreender através dele como essa pessoa que pode traduzir o que é estar do outro lado do muro, né? Sim. É porque o livro, na verdade, de diferentes formas, diferentes chaves e tal. A grande tese do livro, digamos assim, o coração do livro, a órbita do livro, é essa coisa de operar a diferença e como se faz isso. Porque, inclusive, quando ele vai falar, por exemplo, na coisa dos emergentes e dos ricos tradicionais e tal, tudo é sobre como marcar a diferença, como operar a diferença. E aí eu acho que tem várias, como posso dizer assim, camadas de diferenciação, né? Porque tem tanto a camada entre os emergentes e os tradicionais, mas tem também a camada que ele faz entre a elite brasileira, a elite americana, a elite francesa. E tem também entre as próprias subjetividades de cada rico ali. Então acho que tem várias formas das pessoas de se diferenciarem. E eu acho muito interessante, meio que coisas que ele vai desvendando nisso. Eu não conhecia isso como termo, assim, mas eu adorei esse termo de quiet luxury, né?
que é essa coisa do rico que quer sinalizar pra outros ricos que ele é rico. Então, tipo, é diferente daquele rico meio ostentação, que quer sinalizar pra uma camada mais popular que ele é rico. Então, por exemplo, tem aquela moça, aquela Olivia, que ele citou no livro, uma conhecida encontra ela num restaurante e fala, essa blusa é da Anne, né, que é o nome de uma costureira lá, né, de alta costura, digamos assim, né, e aí ela reconhece e tal. Então é uma coisa, meio que um código interno ali, sabe? E diferente dos ricos emergentes, tem a coisa que flerta mais com a ideia da ostentação e tal. E, cara, eu vou ser sério, quando eu penso, assim, na ideia dos ricos, assim, hoje, eu sou muito colonizado por uma certa iconografia, assim, que eu consumi na cultura e tal, que é um pouco derivada de um certo mundo financeirizado que tem muito a ver. Eu acho que os ricos que nascem desse mundo financeirizado tem muito a ver com essa coisa do excesso e tal. E eu penso muito, por exemplo, só pra dar uma imagem aqui, na coisa do Lobo de Wall Street, por exemplo, que é justamente isso, tipo, é meio que uma extravagância, um excesso, a coisa do absurdo, assim. Porque eu acho que esses ricos tradicionais, assim, que valorizam muito a ideia do contrato social, inclusive lendo o livro, eu não sei se você sentiu isso, eu até queria saber se você sentiu isso também, porque foi um sentimento que eu senti lendo o livro. Eu ficava pensando, mas será que, tipo, ainda tem tantos ricos hoje que são assim, tipo, que tem essa valorização extrema do contrato? Porque eu fico pensando que nesse mundo que a gente vive hoje, tipo, de lógica totalmente neoliberal e tal, eu fico pensando mais normal, digamos assim, ter esse rico que preza mais pelo excesso e tal, pelo gênero, do que talvez esse rico dos contratos sociais acima, inclusive do desejo, né? Assim, né? É porque esses ricos a gente não vê, né? Tem isso também, Esses ricos, eles são tão ricos e eles eles se importam tanto em construir esses muros da forma como o próprio Michel coloca, que a gente não vê. Eles vivem mais enclausurados. Exatamente. Eles vivem nos seus clubes, eles vivem nos seus espaços. Então é muito difícil ter acesso a esse tipo de rico. E voltando um pouco no que você falou sobre a diferença cultural que o próprio Michel coloca do rico brasileiro para o rico estrangeiro, principalmente o rico estadunidense, ele coloca uma diferenciação assim muito simbólica, que é a interpretação desse rico classe média quando ele se torna rico, que é a diferença que é o rico brasileiro, ele diz eu conquistei, e o rico estrangeiro diz eu construí. O americano, no caso. O americano diz eu construí. Sim. E o brasileiro diz eu conquistei, e ele coloca esse conquistei porque parece que esse conquistei é um espaço que tava lá, eu só fui e peguei, né? E eu acho, cara, que assim, eu interpreto que o americano, ele consegue compreender esse eu construir a partir de uma lógica capitalista de dependência e imperialista, em que, caso você viva num país que está na centralidade do capitalismo, você consegue construir. Num país que está na periferia do capitalismo, é mais difícil construir, então você toma um susto, né? Assim, tipo, caralho, eu cheguei aqui, conquistei isso aqui. Então, é menos possível você conseguir, sabe? Então, eu acho muito que tá nesse imaginário, assim, tipo, o American Way of Life, ele é mais possível de se conquistar do que Ele quer também se vender como mais Exatamente. Porque é mais ele nesse quer sentido. Propagar a mitologia do self-made man e a ideia, tipo, Exato. É aquela coisa, não é que todo mundo pode, mas é a ideia que ele quer vender, que em princípio todo mundo poderia. Isso. Enquanto que no caso brasileiro ele já tá mais conformado com a noção de que é como se fosse, tipo, aqui tem poucas vagas e só algumas pessoas vão conseguir, e é isso. E as pessoas que querem conseguir, e é muito cultural isso, e o fenômeno das bets, inclusive, tá dentro disso, Sim. é o atalho. A forma da gente conseguir é o atalho. A gente quer jogar no tigrinho pra ficar rico, a gente quer jogar na bet pra ficar rico. Entendeu? Então é o que sobra pra gente, né? Eu não sabia, mano, eu acho que é uma coisa mais das pessoas da geração dos anos 80, 90. Essa fofoca do Ike Batista que ele conta, né? Cara, que maravilha isso, cara. De como surgiu o termo Patricinha, mas a Patrícia Leal. Eu não tinha a menor ideia. A mínima ideia, cara. Achei isso muito Talvez as nossas mães saibam disso, né? É possível. Eu não tinha a menor ideia. Mas eu não fazia ideia, cara, que o termo Patricinha vem da Patrícia Leal, que era uma mulher da elite carioca, que se vestia muito bem e era Tidewife de 1980, perfeita e etc. E o Ike, ele chega a casar com ela, né? E aí larga ela pela Luma. Exatamente. E é engraçado isso, inclusive o Michel fala sobre isso no livro, que a partir do momento em que o Ike, ele rompe com ela pra ficar com a Luma, ele é excluído desses espaços. Então, justamente porque ele coloca meio que o desejo acima do contrato social, né? A ideia dos impulsos dele, o desejo dele acima de estar com aquela mulher que, digamos assim, os significados simbólicos que são importantes pra manutenção daquele espaço de privilégio, assim. Então, o dinheiro, ele, pelo que eu percebi, é só um ponto de partida.
É um ponto de partida, exatamente. Porque tanto que tem aquela coisa. Ele não é o fim. Não, ele é um não. ponto Tanto de que, partida. por exemplo, a moça lá da família Gimli, por exemplo, que foi recusada no Country Club por causa do marido que ela pegou, que é fora do círculo, digamos assim, né? Então eu acho que é muito além do dinheiro, assim. É uma questão muito de ordem meio cultural, assim. E não só assim, e eu acho legal como que ele vai falando no livro até os microgestos, assim, né? Tem todo um gestual, tem todo um protocolo de etiquetas, assim, que te insere nesse mundo, nesses espaços. Cara, lendo o livro, eu não consegui parar de pensar. Tanto assim, o Lobo de Wall Street estava o tempo todo na minha cabeça, porque eu sempre fico pensando nessa imagem de riqueza a partir desse mundo financiarizado que a gente vive, mas fiquei pensando muito também coisa do Great Gatsby, né? O livro, o filme, que eu acho que todo o conflito da narrativa do Grande Gatsby se passa exatamente no mesmo terreno aqui que o Michel tá trabalhando, que é a ideia do Gatsby, que é esse cara que se torna um super rico, e aí ele quer fazer de tudo pra pertencer dentro desse universo, e aí ele faz festanças, assim, gigantescas, escandalosas, assim, na mansão dele o tempo todo, pra ele poder se inserir com essa sociedade, né? Pra ele poder se inserir com essas pessoas, pra poder participar. Só que ele nunca consegue verdadeiramente se tornar um deles. Ele nunca consegue verdadeiramente esse ingresso. E aí ele fica completamente apaixonado, deslumbrado com a Daisy, que mora ali do outro lado da lagoa, que é uma rica tradicional. E aí, inclusive, tem a coisa no Gatsby que tem essa luz que pisca do outro lado da lagoa, né? No cais do outro lado. E esse deslumbre dele com a Daisy na verdade, esse fascínio dele com ela é o fascínio por esse mundo do old money, né? Por esse mundo da riqueza tradicional. Uma coisa que parece que o dinheiro não pode comprar. Justamente uma coisa que não importa o quanto dinheiro. E ele faz questão de ficar mostrando que ele tem dinheiro, mas isso não é suficiente. Ele nunca é suficiente. E aí tem uma coisa que aí já é no livro do Gatsby mesmo, que eu sempre achei muito interessante, que no primeiro momento que o Fitzgerald descreve o encanto do Gatsby pela Daisy, na verdade, é o Gatsby se encantando com a casa da Daisy e não com a Daisy em si. Então eu acho que o próprio Fitzgerald trabalha isso muito conscientemente no livro, assim. Então acho que... Enfim, eu acho que é um livro que tem tudo a ver, assim, com esse livro do Michel. O filme também, né, consequentemente, mas enfim. Eu acho que falando sobre essa questão de que ele nunca se sente pertencente, etc., para além disso, é importante ressaltar aquela pesquisa que o Michel apresenta no livro, que 0% da população brasileira se considera rica. Sim, ricos são os outros. Ricos são os outros. E a partir disso, o que eu refleti é que, na verdade, me parece que o rico, a figura rico, é uma entidade. É uma entidade que nunca será alcançada. Então é um ciclo infinito. Porque o rico, como o rico é sempre o outro, ninguém é rico. Então você nunca chegará a ser rico. Porque sempre haverá alguém mais rico que você. Sim. Então é um ciclo infinito. É porque não é uma coisa pré-estabelecida, é uma coisa que existe comparativamente, né? Então sempre vai, tipo, basicamente, se você fica mais rico que alguém, você vai só se comparar com o outro. Exatamente. Então, assim, é um ciclo sem fim, né? Flerta um pouco com essa coisa também neoliberal e tal de maximização do lucro, assim. A ideia de que, tipo, sempre vai ter mais e mais e mais e mais e mais, porque sempre vai ter alguma coisa que é mais cara, que é mais exclusiva e tal. Inclusive, eu acho que por isso que é importante para esses ricos construírem esses espaços que estão além do dinheiro. Justamente por isso, assim, porque chega uma hora que você precisa de alguma coisa que esteja além. Uma coisa que me chamou muita atenção no livro, quando ele estava apresentando todas essas questões dos ricos, construção dos símbolos, a construção dos muros, a diferenciação de quem é e quem não é que um dos pontos principais da diferenciação de um rico que é old money e de um rico emergente é o tempo. Eu acho que o Michel, ele coloca muito bem a importância do tempo, e o tempo em todos os sentidos, né? Porque é o tempo que você teve de ser rico e o que isso gerou na sua vida. Então, desde que quando você era criança, você frequenta esses espaços, você constrói laços com outros ricos, você aprende a ser rico e, inclusive, o próprio tempo dos seus antepassados. Sim. Que você carrega junto com você. Sim. Né? Os ricos antigos, os ricos de 100, 200 anos atrás. Eles falam, estamos aqui desde sempre. Exatamente. E eu acho que essa questão do tempo é uma coisa fundamental, porque parece que o emergente, ele tá todo momento tentando correr atrás desse tempo perdido que ele nunca vai chegar. Sim. Né? E ele coloca muito bem isso, assim. Aquele conflito lá, por exemplo, da mesa reservada, naquele negócio de emagrecimento lá, reflete muito isso, assim. A emergente chega e fala, mas por que só essa mesa tá reservada? Ela vai sentar lá, tomar um lugar, e ela vai tomar uma sapatada lá da outra que chega e fala, querida, estamos aqui desde sempre. Tipo, reconheça o seu lugar, uma coisa assim, né? Respeite a nossa história, tem uma coisa assim. E eu acho que essa coisa do tempo investido é interessante, né? Porque, como ele fala o tempo todo que ser rico, na verdade, é muito mais que o dinheiro, né? Também um produto de ficção, né? Você precisa se inventar como rico.
a pessoa que é o rico de berço tem que pensar também que desde quando ela nasceu, ela está se inventando como rico. Ou seja, ela está se letrando sobre esses códigos, sobre essas etiquetas, sobre esses sentimentos, sobre tudo, desde que ela nasceu. Então, assim, também é um pouco sobre isso. Ele é expert em operar na capacidade imaginativa, que é o que o Michel fala, né? Exatamente. A capacidade imaginativa, operar a diferença e tal. E essa capacidade imaginativa, ela é inclusive o quiet luxury que você citou, tá dentro dessa capacidade imaginativa. E o próprio Michel chama de violência mesmo, né? É uma violência tão sutil, mas é uma violência tão forte, né? De tipo, é você operar no imaginário da pessoa, é você fazer a pessoa se violentar através da sua violência, que não é uma violência direta. É muito doido isso, né? Cara, muito doido. E assim, uma das coisas que eu gosto muito no livro também, uns exemplos assim mais anedóticos e tal, curiosidades, digamos assim, né? Então, por exemplo, sei lá, o elevador de iates, assim, porque tem uma coisa meio assim, imagética, assim, que você fica imaginando isso, assim, né? Mas o elevador de iate, aquela garota que tem uma festa de debutante em Nova York, eu falei, cara, que absurdo. Porque, tipo, eles vão basicamente pegar o jatinho particular, aí eles vão na festa em Nova York e, tipo, voltam no dia seguinte. Então, eles vão pra Nova York como quem, sei lá, pega um Uber pra ir no bairro vizinho, assim. Será que é filha do Vorcaro? Pode ser. É possível. É possível. Cara, outra coisa que eu achei completamente absurda também, aquela moça que tem as empregadas que secam ela após o banho. E aí o próprio Michel, acho que faz uma piadinha, que ele fica falando que, tipo, ela diferencia se é verão ou inverno baseado em quantas empregadas estão secando ela, porque ela precisa de mais empregadas para secar ela no inverno do que no verão. E aí ele ainda relata uma conversa dela com as amigas, em que ela chega e fala pras amigas algo no sentido de, tipo, ah, nossa, esse inverno vai fazer muito frio, talvez eu precise de 3. Tipo assim, cara, é cada coisa. Enfim, eu acho muito divertido isso tudo, assim, né? Pô, muito, muito foda, assim. Muito, muito maneiro. Um livro realmente muito bom. Mas eu acho que, por exemplo, quando ele compara com a burguesia francesa, eu também acho que tem coisas interessantes. Porque, por exemplo, ele fala que a burguesia brasileira, por exemplo, compra os quadros de arte, assim, como se estivesse comprando uma bolsa cara. Só se importa com, tipo, se é famoso, se é caro. Que ele até cita de uma pessoa que ele vai na casa que tem um quadro do Pollock que, enfim, a pessoa não sabe nem quem é o Pollock direito. Enquanto que, por exemplo, na burguesia francesa, não. Ele diz que é muito valorizado o conhecimento da história da arte, o conhecimento artístico e tal. Então eu acho interessante, assim, que você vai vendo que para além das diferenças de emergentes tradicionais, como a gente estava falando, tem essas diferenças, assim, por exemplo, do americano pro brasileiro, pro francês, eu acho que também é interessante e diz muito sobre essas próprias culturas e o que essas culturas ali estão, digamos assim, valorizando, assim, ali, entre aspas, assim, digamos, no topo da cadeia alimentar, digamos assim, né? Ele até usa exemplo que os objetos no Brasil, eles têm vida, né? Tipo, o carro morre, Sim. né? A relação dos símbolos e dos objetos brasileiros, ela é diferente, né? Parece que a cultura, o capitalismo europeu, ele teve mais um tempo de maturação em relação a esses símbolos e esses objetos, que foi um processo mais brusco aqui, né? Cara, é engraçado que a gente estava falando sobre essa diferença, né? Que pauta muito o livro dos ricos old money e dos emergentes. E no final do livro, ele deixa claro que, na verdade, esse véu ele é muito mais fino do que parece, né? Porque, na verdade, todo mundo tá querendo dar uma ostentada. Porque às vezes a gente tem essa falsa ideia de que o rico old money ele não gosta de ostentar, mas ele gosta de ostentar. Com certeza. Só que ele gosta de ostentar de outra forma. Sim. Que o diferencie de quem é emergente. Porque basicamente a diferença é de pra quem ele está ostentando. Exatamente. Então, assim, Como? E como, exatamente. Que eu acho que entra a grande diferença na coisa que a gente tá falando do quiet luxury, né? Que é pra quem e como você está ostentando. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque tem aquela coisa quando ele fala de tempo investido, que é aquela lógica de que o emergente ele quer meio que renascer e de que pro cara que é o rico tradicional é o contrário, né? Ele quer reafirmar a sua herança, ele quer reafirmar o tempo passado. Mas e aí, qual é o nosso veredito em relação ao livro? Pô, bom pra caralho, né? É um bom livro, pô. Assim, como você falou, acho que uma das coisas que a gente pode falar aqui sobre ele é que é um livro também muito legal de ler. Então, ele gera curiosidade, assim. Cara, eu achei um livro tão visual que parecia às vezes que eu tava assistindo um documentário, cara. Sim, o livro podia se chamar As Desventuras de Michel Alcoforada na Terra dos Ricos. E é isso, né? É muito legal como o personagem Michel faz muito parte do livro também, Sim. né? Isso é muito, muito legal, assim. E você, curtiu o livro? Deixa o comentário, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal que ajuda muito a gente. E digam aí também se tem algum livro que vocês gostariam que a gente falasse sobre. É isso, valeu e até a próxima.